Amém. Hoje é uma manhã de libertação. E eu falo de uma manhã de libertação para a igreja. Essa era a expectativa que eu tive quando terminei de fazer essa palavra. Eu terminei e eu orei assim: Senhor, liberta a nossa igreja de muitas amarras hoje. E especificamente eu queria falar sobre as amarras da religião. Mateus capítulo 11, verso 28. Mateus 11, 28. Queria que você acompanhasse o meu raciocínio. Que você abrisse o seu coração. É um texto muito conhecido, é particularmente a terceira vez que eu prego em cima desse texto. E existe algo específico que me fez trazer esse texto, eu vou explicar. O contexto aqui é Jesus, como sempre, conversando com os fariseus e batendo boca com os fariseus. Eles foram os grandes adversários de Jesus, essa religião. E a gente lê esse texto fora do seu contexto. Eu vou explicar um pouquinho e vou, talvez, depois trazer uma proposta. Diz assim, Mateus capítulo 11, versículo 28. O Renan está rodando um pouquinho, de médio agudo. Versículo 28 diz o seguinte: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, nas minhas devocionais eu vou mudando muitas vezes das traduções da Bíblia para eu pegar algum tipo de nuance diferente em outro lugar. Esse ano eu resolvi usar a Bíblia de Eugene Peterson, a Bíblia Mensagem. É uma Bíblia mais teologizada. Ele é uma tradução livre, lógico que sempre comparando, para que eu consiga discernir o que de fato é o autor e o que de fato é o texto que faz sentido no contexto. E eu achei maravilhoso. Porque, como já falei um pouquinho, o contexto antecedente desse texto é Jesus em Jerusalém, batendo boca com os religiosos, que foram os grandes antagonistas ao evangelho de Jesus. Foram eles que crucificaram Jesus, mancomunado com o Império Romano, porque eles estavam mexendo em negócios da religião. Eles estavam mexendo nesse poder centralizado que a religião pode dar. E Jesus estava ali, inclusive Jesus foi veemente contra os fariseus. Jesus não tinha problema com o pecador. O pecador arrependido, Jesus abraçava. O problema de Jesus é com esses caras. Fariseus, representantes de religião, saduceus, herodianos, esses caras eram não mal vistos por Jesus, mas Jesus sabia que não tinha o coração dos caras. Eles não estavam ali para tentar entender ou para tentar fazer parte daquele movimento que salvaria. Eles estavam ali literalmente para ser oposição, para ser um contraponto. E aí, eu achei maravilhoso porque esse texto, a gente está no finalzinho do capítulo 11, e esse texto ele foi colocado na boca de Jesus por Eugene Peterson da seguinte forma. Na Bíblia Mensagem, ele fala assim, eu vou ler o mesmo texto, ele começa assim, olha que bonito. Vocês estão cansados e enfastigados de religião? Aqui, Jesus é muito esperto, né? Olha o que ele fala, venham a mim. Vocês viram o que esses caras estão fazendo com vocês? Venham a mim, andem comigo, e irão recuperar a vida. Eu vou ensiná-los. Olha o contraponto entre evangelho e religião. É esse paradoxo que eu quero trabalhar, a relação de oposição entre religião e evangelho. Ele fala assim, ó, venham a mim, andem comigo, e vocês irão recuperar a vida. Eu vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro, porque o que esses caras dão não é descanso, não. Esse cara dá um lei para você. E se não cumprir, tu está ferrado. Venham a mim. Eu vou ensiná-los a ter descanso de verdade. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos da livre graça. Eu não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meu companheiro. E aprenderão a viver com liberdade e leveza. Nossa! Aqui é Jesus ressignificando a religião.
Na verdade, não, Jesus abolindo a religião. Sabe, a gente sabe muito bem que existiam duas grandes interpretações da lei judaica. E eu separei, mas eu me esqueci o nome. Quem puder me ajudar? Hilel e Shammai. Obrigado, Marcelo, pastor, já ele é pastor ali, ó. Hilel e Shammai. Uma rígida e outra extremamente rígida. A ponto, por exemplo, que o judaísmo é conhecido pela lei. Ponto final. Como que você chega a Deus? Obedecendo lei. Obedece lei. Então, se o filho adoecesse no sábado é dia de descanso, você não pode fazer nada. Se a doença não fosse para a morte, em uma das interpretações, você não podia levar ele ao médico, não podia fazer nada. A lei estava suplantando quem Deus era. E a sociedade judaica daquela época era subjugada por esse sistema nefasto, esse sistema religioso. O judaísmo era literalmente o regramento em sua última instância. A lei era acima do homem. A lei era o próprio Deus. A lei era sinônimo de quem Deus era. E nesse texto fica claro que em Cristo estabelece um contraste entre um potencial nocivo da religião, a dureza da religião e o evangelho de Jesus que liberta e é leve. Na verdade, a religião, os fariseus, os herodianos, os saduceus, eles foram o maior rival, como já disse, do próprio Cristo, enquanto ele esteve aqui na terra. E assim como aconteceu com Cristo, eu me arrisco a dizer que hoje, no contexto em que nós vivemos, na cultura em que nós vivemos, no ano que nós vivemos, 2024, ainda continua no Brasil, na região aqui que nós vivemos, ainda temos um arqui-inimigo chamado religião. Talvez é o maior amigo do evangelho. É ou não é? Deixa eu falar para vocês. O povo não tem problema com Cristo. O povo tem problema com o cristão. O povo não tem problema com o Cristo. O povo tem problema com o pastor. O povo não tem problema com a religião. O povo não tem problema com Cristo, o povo tem problema com a igreja. E com razão. Vocês concordam comigo? Porque isso só tem uma explicação. Vivem uma religião e não o evangelho. Tem um sociólogo chamado Otto Maduro, e para mim ele faz análise do que é a religião. A melhor análise que eu vejo sobre religião é essa. Então eu vou falar para vocês, presta atenção, é importante isso aqui. Otto Maduro trabalha a religião da seguinte forma: religião é um conjunto de crenças, ritos e códigos morais com quem os fiéis desenvolvem uma relação de obrigação e benefícios com os seres superiores. Aquela casa de paisagem de todo mundo, agora, tela azul, vou ler de novo. Religião é um conjunto de crenças, é o que eu acredito, e a partir daí isso gera algo na prática, ritos, e refaz um código do que é certo ou errado. A prática refaz um código, um código moral, com quem os fiéis, aqueles que acreditam no ser superior, desenvolvem uma relação de eu faço algo e eu recebo algo de obrigação e de recompensa com os seres superiores. Ou seja, trocando em miúdo, eu cumpro a minha obrigação em relação a Deus e tendo eu cumprido a minha obrigação, Ele me abençoa. Mas, se eu não cumprir a minha obrigação em relação a Deus, o que Deus faz comigo? Ele me amaldiçoa. Castiga. Essa é a relação. E como nós não conseguimos cumprir as nossas obrigações, o próprio apóstolo Paulo falou para a gente sobre isso: as coisas que eu quero fazer eu faço, eu não faço. As coisas que eu não quero fazer eu faço. Como nós não conseguimos, porque estão aí, como o apóstolo Paulo também fala, a lei só serve para mostrar que a gente não consegue cumpri-la. Então, como a gente não consegue cumprir as nossas obrigações, nós vivemos assombrados. Quem vive nessa lógica, nesse código da religião, nessa prisão da religião, nós vivemos assombrados com a possibilidade das maldições. Porque quem não faz, ele amaldiçoa. Ele castiga. E aí começam os efeitos colaterais da religião, que inclusive nos afetam em
pequena instância ou talvez em grande instância. Quantas neuroses, quanta gente precisa de psicólogo, psiquiatra, porque está preso nesse... Porque a religião é diferente do que é errado. O que é errado, claramente, a gente sabe que é errado, que é pecado. A religião é o errado travestido de certo. É difícil combater. Sabe aquela infecção que você não consegue combater? É essa. Porque tem cara de piedade. Fala sobre Deus. Mas não é Deus. Pelo contrário, é o diabo travestido de Deus. A religião é um perigo. Sabe? E daí a gente começa a ver esses efeitos colaterais de qualquer um que vive nessa loja. Por exemplo, o medo. O medo é um deles. Você pergunta, medo de quem? Medo de Deus, pô. Vai ter medo de quem? Medo de Deus. Medo de estar vivendo sob uma maldição. E tudo que fazemos a partir daquele momento não é por amor, mas por medo. E aí, por exemplo, falo que é o religioso. Isso aqui não representa a minha crença. Me falaram no primeiro culto para não dar mole, tem gente sendo processado. O religioso vai olhar agora para o Rio Grande do Sul e vai falar assim, vocês estão vendo aí o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul? Sabe por quê? Aquele povo é tudo incrédulo. No censo do BGE, é o segundo povo que não quer mais saber de Jesus. E lá tem ocultismo, não sei o quê. E daí o que Deus faz? Deus manda um dilúvio. Agora sim, vai pela repreensão de Deus. A mão de Deus está pesando e tal, não sei o quê. E ali disparam mecanismos totalmente nocivos. Sabe? É assim, o religioso sempre é pego no medo. Sabe? E te faz ser um servo de um Deus que nunca quis ser chamado de carrasco, sempre quis ser chamado de pai. É esse mecanismo. E eu oro de verdade, eu paro minha palavra aqui, eu oro de verdade para que Deus liberte muita gente hoje disso aqui. Tem muita gente aprisionada nisso aqui, gente. Eu vou continuar. Por favor, não desliga. Não desliga. E eu vou explicar por quê. A nossa igreja, é óbvio, está sendo construída por muita gente que aceita Jesus, mas muita gente que vem de outro lugar. E 90% do povo que vem de outro lugar não vem machucado com Deus, vem machucado com a religião. Olha, isso aqui é libertação. Se você não se libertar disso, você vai continuar o seu laço de sangue aqui. Não tendo dito isso. Aí, por exemplo, se eu me relaciono com medo e não com o pai, eu dou o dízimo por medo. Cuidado com o devorador. Eu, por exemplo, eu leio a Bíblia por medo. Vai que Deus tira a mão da minha cabeça. Gente, estou orando, está acontecendo isso comigo. Estou orando, cara, não estou orando, meu Deus do céu, já sei. Faltou oração, é por isso que aconteceu esse problema aqui comigo. Aí eu lidero a célula por medo, sabe por quê? Porque Deus falou lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, 19, ide por todo mundo, pregar o evangelho a todo criatura. Eu preciso pregar, eu preciso liderar a célula. É medo, pô. Você está fazendo isso por medo, você faz esse tipo de coisa por medo. Você começa a fazer tudo por medo. E nisso, nós ferimos o próprio Deus. 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e tudo que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então ferimos um princípio básico de quem Deus é. Se Deus é amor, não é possível nos relacionarmos com Deus sem que seja pelas credenciais do amor. Definitivamente, gente, a lógica da religião que nos faz relacionar-nos com Deus pelo medo, na verdade, nos afasta do próprio Deus. Nós nos aliançamos com Deus que tira a máscara e é o diabo. É isso. Em resumo, então, a religião é um conjunto de crenças, ritos e códigos morais. E esses deuses têm um gosto, têm vontades. E o que eu faço? Eu preciso fazer com que eles gostem, com que as suas vontades sejam aplacadas, sejam absorvidas. E esse, inclusive, vai ser o caminho, então, para eu resolver o problema do meu casamento. Eu agrado a divindade resolve o meu problema. Vai ser esse o caminho que eu faço para resolver o meu problema de desemprego. Esse vai ser o caminho de eu resolver o problema da minha doença. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir a escada de joelho? Eu subo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pagar o dízimo? Eu pago. É isso. E como a gente não cumpre a obrigação, porque a gente não consegue fazer as coisas que eu quero fazer, eu não faço as que eu não quero faço, como o apóstolo Paulo disse, se a gente não cumpre a obrigação, a gente tem que ficar oferecendo sacrifício para que a divindade não fique furiosa com a gente.
Essa é a religião. E ela se manifesta num bipé. Um bipé demoníaco. O bipé da religião tem a seguinte atuação. Ou ela atua em você na culpa, ou ela atua em você na ganância. Ou ela te ganha na culpa, ou ela te ganha na ganância. Vou dar um exemplo disso. Por exemplo, a culpa. Por que a culpa? Porque você tem medo. E se você tem medo, você tem culpa. Esse povo da culpa sabe que no fundo não é perfeito. E merece ir para o inferno. Merece o castigo. E esse povo vive se penitenciando. Esse povo vive se culpando. Não aproveita a vida. Não aproveita, como diz aqui, os embalos livres da graça. Quando Jesus fala, gente, você está cansado de religião? Cara, olha para mim, vamos junto comigo. E aproveite os embalos da graça. Não entenderam o que é a graça. Não existe nada que eu possa fazer para que eu possa merecer. E nada que eu deixe de fazer para que eu também não possa merecer. Deus me ama e ponto final, apesar de que eu sou. Porque a essência dele é amor. Não existe desdobramento, existe essência. E a partir daí tudo se acontece. Então, esse cara sempre está andando de cabeça baixa. Esse cara, ele vive tentando fazer sacrifício para compensar a sua culpa. Vive com medo de que Deus vai castigar. Deus vai dar uma doença ruim. Deus vai tirar o emprego. Deus vai tirar a família. É sempre aquela ideia de que eu não alcancei o padrão de Deus. Eu não alcancei. E como que eu tenho que fazer a partir daí? A partir daí eu dou alguma coisa. A partir daí eu oro um pouco mais. A partir daí eu lidero uma célula. Sabe, é sempre isso. E aí, se você perde o neném, você logo pensa, foi Deus. Sabe por quê? Porque na juventude eu fiz um aborto. E sabe, é esse aborto, foi isso. Deus está me castigando. E você fica escravizado da sua culpa pelo seu erro do passado. É isso que Jesus falou em uma das suas parábolas. Jesus falou em uma de suas parábolas, definindo esse bipé nefasto da religião. Você lembra? Quando Jesus falou lá, Jesus disse que 2 homens foram adorar ao Senhor no templo. Quando chegaram no templo para orar, foi um publicano, que era o representante da culpa, e o fariseu, que era o representante do crédito. Eu vou explicar daqui a pouco sobre isso. O publicano, o representante da culpa, orava da seguinte forma, Senhor, porque ele cobrava impostos do seu povo, né? Senhor, tem misericórdia de mim, o que eu faço é muito ruim. Senhor, me perdoa. Senhor, eu não mereço estar aqui, me desculpa, me perdoe por viver, não sei o quê. Essa é a pessoa que foi fisgada pela religião, pela face da religião chamada culpa. Mas tem também aquela outra face macabra da religião que aprisiona o ser humano. É quem? É a figura do fariseu. Essa outra face da religião é marcada por um ser humano que é aprisionado pela ganância, pelo mérito. Enquanto aquele publicano estava levantando suas mãos para o céu, devagarzinho, falando assim, Senhor, me perdoa, o fariseu olhou para ele e falou assim, Senhor, amado Deus, genuflexos na sua presença, te agradeço por não ser como esse vagabundo aqui do lado. Isso aqui não vale nada. Senhor, tu se deu bem de ter um servo como eu, hein? É o cara que cumpria mandamento. É o cara que fazia por merecer. Eu mereço sua bênção, Senhor. Pessoas que vão por esse caminho de cumprir a vontade de Deus, mas para ter a bênção de Deus, elas se tornam, sinceramente, lidar com um religioso com culpa, para uma igreja é muito melhor do que lidar com um religioso moralista. Um religioso como esse. Esses caras se tornam fiscais de Deus. Um dia chegou uma pessoa para mim no gabinete e falou assim, pastor, viu lá, fulano estava no La Playa. É La Playa? Não é La Playa, La Playa da nossa época. Provisório. Cara, tô ficando velho. Fulano estava no... Quantos lembram do La Playa aqui? Não faz isso não. Aqui, ó. Fulano estava no provisório. Você viu fulano no provisório? Eu falei para a irmã assim, irmã, deixa eu fazer uma pergunta, como é que você sabe? Como é que você sabe? Deu aquela engolida, né? Sabe o que ela queria? Ela falou assim, pastor, você não vai fazer nada não? Eu falei, você quer sangue? Porque o moralista é assim, tá? O moralista é assim. Daí eu falei assim, tá, eu vou fazer. Eu já estava cuidando da situação. Eu vou fazer. Provérbios capítulo 6, só tem um versículo para falar para a irmã antes. Provérbios capítulo 6, fala que tem 6 coisas que Deus odeia e a 7ª ele abomina. Você sabe qual que é aquele abomina?
Vocês sabem, gente? Aquela que provoca contenda entre os irmãos. Se eu tenho que fazer alguma coisa com eles, o que eu faço com você? Me desculpa, meu objetivo é ajudar a igreja. Deixa eu falar um negócio pra você. Gente, olha só, presta atenção em mim. Pessoas que vão por esse caminho de cumprir a vontade de Deus, para ter a bênção, elas se tornam moralistas, legalistas, são cruéis consigo mesmo, porque a sarrafa lá em cima, e são cruelíssimos com os outros. Não entenderam o que Jesus falou. Você está cansado de religião? Venha após mim, porque eu vou te mostrar como que funciona a graça. Como que funciona? Eu vou te mostrar o que é andar em liberdade e leveza. Eu achei isso uma sacada. Liberdade e leveza. Sabe, essas pessoas, elas medem os outros pela régua do seu próprio moralismo, as condenam e se sentem superiores, esquecem do valor da graça. Elas têm a sensação de que estão fazendo a sua parte para que lá dentro mereça o que Deus pode dar para elas. Mereça que Deus as abençoe. E elas vão se tornando aos poucos credores de Deus. Como se você, Deus, eu cumpri a minha parte do contrato, agora faça a sua parte. Eu quero a sua bênção. Mas definitivamente, gente, isso não é o evangelho de Jesus. Porque Deus se torna um meio para o que você quer. Deus se torna um ídolo. E quando Deus não faz o que você quer, sabe o que acontece? Quando você perde o emprego, mas Deus, eu estava fazendo tudo certo, eu estava dando meu dízimo, eu era líder de célula, eu não sei o que, você... Como que pode acontecer? Sabe o que acontece? Você se fere com Deus, porque você não tinha relação com Deus, você tinha relação com a bênção. Você se fere com Deus, você se fere com as pessoas, e você vira um antagonista do evangelho. E não tem jeito, está escrito lá, mas você não vê. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O caminho do evangelho é um caminho de cruz, a gente vai passar por problema. Mas o moralista, ele segura a sua situação até acontecer algo, e a partir daí o que ele tem é um antagonismo em relação a quem Deus é. A quem ele criou, que Deus seria. Os dois perfis estão aí, mas o problema é quando a coletividade, o perfil da culpa, do medo e o perfil do mérito. Se fossem casos isolados, tudo bem. Mas agora eu vou começar a falar sobre o que uma coletividade que pensa dessa forma pode causar. Quando a igreja se torna uma religião. E aí começam os grandes problemas. Sabe, porque essa lógica do sistema nocivo religioso se aproveita desses dois gatilhos. A ganância de um lado, o mérito de um lado e a culpa e o medo do outro. Então, por exemplo, quando a igreja se aproveita disso, quando um líder que é lobo se aproveita disso, na hora do dízimo, ele vai poder pegar aquele cara que está fazendo tudo certinho na ganância. Sabe como ele fala? Faz o seguinte, cara, tua vida está indo bem, né? Vem cá, tu quer melhorar de vida? Coloca o teu dízimo aqui que tu vai ganhar 7 vezes mais. Esse gatilho da ganância. E o cara do medo? Se tu não colocar teu dízimo aqui, Malaquias 3:10, hein? O devorador vai ver. E outra coisa, tu pensa que tu vai ter mais dinheiro no bolso? Vai nada, sabe o que vai acontecer? Tu vai ficar com a doença, vai gastar tudo com remédio. Cara, é pior que ter uma arma na cabeça, não é? E os gatilhos do medo e da ganância, sabe? Vão tomando conta da gente. Mas não para por aí. Gente, isso, eu vou falar para vocês, isso está espalhado por aí, é normal. E Jesus avisou que aconteceria. Jesus lutou com esses caras, a gente luta até hoje. Tem gente que faz de maldade, tem gente que não entendeu. Também pode acontecer. Não tem essa. Agora, eu acho o absurdo maior esse, que eu chamaria de abuso religioso, que muitos aqui sofreram. Talvez até estejam numa relação de abuso ainda. Isso aqui, inclusive, é passível de ser criminalizado, judicializado. O abuso maior é quando o líder de uma igreja, por exemplo, se torna a voz de Deus. E ele se torna dessa forma assim, ó. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. E depois ele ainda vem com a base bíblica. Salmo 115, versículo 105. É isso, né? 115, versículo 15.
Ai daquele que tocar na gente do Senhor. E aí o pastor, o líder de célula, o discipulador, o supervisor, em nome de Deus, começa a ser o representante mais nefasto de uma religião diabólica. Eu sou representante de Deus, eu sou ungido de Deus. E aí ele manda em nome de Deus e todos têm que obedecer. E quem for contra é do quê? Do diabo. Então, se você sai da igreja, se você vai embora da igreja, eu, como pastor, retiro a minha mão de bênção sobre você. E daí, você não vai sobre a minha bênção. Eu não te libero. E se você sair da igreja, você está sob maldição. Gente, isso é um absurdo. Vou falar um negócio para vocês aqui. Eu entendi um negócio. Vocês não são ovelhas minhas. Vocês são ovelhas de Jesus. E o vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são os que são guiados pelo Espírito Santo. Você quer ir, você pode ir. O evangelho de Deus é liberdade e leveza. Mas agora, não fica solto por aí não. Tem uma comunidade. Tem um lugar para você ser abraçado. E comunidade é isso mesmo. O nego te espeta, você espeta. É normal. Não procura lugar perfeito. Mas agora, você não é propriedade de um pastor. Você é ovelha de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Ah, meu querido. Em Cristo acabaram os gurus espirituais. Em Cristo acabaram as guias supremos. Ele veio para dar liberdade. E acabamos de ler, o fardo dele é leve, o jugo dele é sutil. Se no Antigo Testamento diz, ai daquele que tocar no ungido do Senhor, no Novo Testamento, da boca do nosso mestre, sai um argumento, ai daquele que tocar em um dos meus pequeninos, a graça de Deus nivela tudo, aleluia, glória a Deus. E fala mais, Jesus falando sobre essa, gente, mais uma vez eu falo, o difícil não é combater o errado. O difícil é combater o errado com cara de certo. E eu falo hoje da coisa mais difícil de um pastor combater. Porque eu sou tentado diariamente por esse messianismo chamado de poder. Porque eu sou o líder da igreja. A todo momento. Todo momento. Pastor, passa por aqui, você compra primeiro. Não, eu vou para trás da fila. Normal. A gente é tentado diariamente. Ei, líder de célula, cuidado. Supervisor, cuidado, as ovelhas não são suas. Líderes de rede, cuidado, as ovelhas não são suas. As ovelhas são do Senhor. As ovelhas são do Senhor. O que nós somos? Nós vamos ver o que nós somos aqui. Jesus falou, os discípulos de Jesus, eles eram aqueles caras que davam várias bolas fora. Né? Várias bolas fora. Olha aqui, não, esse aqui não foi nem tanto. Eles mandaram mal e Jesus já está corrigindo. Daqui a pouco eles vão pisar na bola de novo no mesmo texto. A mesma coisa. Marcos capítulo 10, olha o que Jesus fala. Mas Jesus, chamando-os a si, chamando os discípulos, disse-lhes, ele vai fazer uma análise sobre o sistema religioso e sobre o sistema político da época. Olha só, ele fala assim, sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, quem está lá em cima, no topo da organização do poder, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre os pequenos. E olha o que ele fala para os discípulos. E eu friso isso aqui. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, seja primeiro o serviçal. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Porque o Filho do Homem, aí ele se coloca nessa dinâmica. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso me emociona profundamente. E o que fica no meu coração é, tá vendo aí o que está acontecendo nesse sistema hierarquizado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não será assim entre vocês. O que Jesus está denunciando aqui é essa religião vertical.
é essa hierarquização, é essa estratificação em nome de Deus, baseada no poder, na força, na violência religiosa. Isso, gente, é abuso religioso. E esse abuso acontece na religião aos montes. Tem cadeira do pastor, tem dízimo do pastor. Estou aceitando, brincadeira. Tem privilégios do pastor, do líder de célula, do supervisor. E o pior, veja, que a religião cria os seus discursos com base na Bíblia, mas com recorte ideológico diferente. Eles não chamam isso de abuso de poder. Sabe como eles chamam isso? Isso é honra. Qual o limite entre a honra e o abuso religioso? Lógico que nós precisamos honrar as pessoas que têm que cuidar da gente. Mas desde que a honra venha no lava-pés. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Sabe, gente, não, isso é honra, não é. Isso é abuso religioso, isso é relação de poder, isso é condenado por Jesus Cristo. Entre vocês, entretanto, não será assim. Semana retrasada, minha esposa pregou. E eu fico nervoso quando a minha esposa prega. Porque eu fico querendo que dê tudo certo, é óbvio, é minha esposa. Eu quero ver ela crescer, eu quero empoderar ela. Aí o que eu fiz? No culto das 11 tinha muita gente, eu vim aqui, fiz o dízimo, não sei o quê. Daí eu passei a palavra para ela e sentei ali. Tinha muita gente aqui, estava tudo lotado, as escadas lotadas e tal, eu sentei ali. No final, uma pessoa escreveu do nosso meio, que está convivendo com a gente, falou assim: pastor, a pregação mais incrível que eu escutei da tua vida foi domingo retrasado. Eu falei: o quê? Mas eu não falei nada, quem pregou foi minha esposa. Ela falou assim: mas quando eu vi você sentado no chão, tudo mudou para mim. Porque do lugar onde eu vim, o pastor tinha cadeira. E quem sentasse ali, já ia para o inferno direto. Eu falei: não existe isso. Eu falei: caramba, gente, que você está brincando comigo. Eu fiquei impressionado com aquele negócio. Aí vocês vão perguntar para mim assim, o pessoal fala assim: que legal que você vai ali no final me dar um abraço. Sempre os pastores já não fazem isso. Tudo bem, o problema é teu, que vai ter que me ver suado, ainda me dar um abraço, porque eu vou abraçar. Estou nem aí. Mas vocês não percebem que quando eu faço isso, eu não faço por vocês, eu faço por mim. Porque se eu perder a relação com a igreja, se eu perder o amor, se eu perder o abraço, eu vou virar um déspota. E eu sei que a minha posição não é essa. O evangelho. Se vocês estão cansados de religião, olha para mim. Vem caminhar comigo, que eu vou te ensinar a andar na vibe da graça. Vocês vão encontrar que no meu segmento existe liberdade, existe leveza. Entre vocês não será assim. Sabe? E aí, ser chamado de pastor já não vale mais para esse povo. A partir de agora ele é apóstolo. Olha, o ministério apostólico existe e é bíblico. Mas só que esse apóstolo é por causa do nome, que parece que é mais que pastor. E daí ser chamado de apóstolo já não é mais suficiente. Tem que ser chamado de pai apóstolo. Depois o pai, meu irmão, não é só pai. Ele vira auxiliar de Deus. Porque é muita presunção se chamar de Deus. E aí, o que a religião tem como modus operandi é uma hierarquização onde manda quem pode, obedece quem tem juízo. E aqueles que são mandados, inclusive eles estão presos pela ganância, eles se submetem a esse processo, porque se submeter a esse processo, eles vão escalar no nível de hierarquia ao ponto deles pararem de ser mandados e começar a mandar. Então virou uma plataforma de negócio. Virou um lugar social, onde a gente pode crescer no poder. Mas Jesus vira para esse povo hoje, para a gente que pensa assim, que funciona nessa lógica horrível, diabólica, que fala: vocês querem viver o evangelho? Então entre vocês não será assim. Entre vocês não existe hierarquia de ser humano. Entre vocês não existem estruturas que roubam do ser humano sua autonomia. Jesus diz pra gente: entre vocês não será assim. Sabe o que vocês são? Todos vocês são filhos. E nivela assim, ó: filhos. Nós somos a comunidade da liberdade e da leveza através do amor.
Vocês pensam que isso não pode alcançar a gente? Vocês pensam que a gente está longe disso? Será que a gente está longe disso mesmo? Falo desse lugar de religião, não do evangelho. Ainda não falei sobre o evangelho. Vocês pensam que isso não pode alcançar a gente? Cuidado. Isso está mais próximo da gente do que o que a gente pensa. Vou dar um exemplo disso. Os discípulos, depois de 3 anos... Essa história é maravilhosa. Jesus quebrou tudo, né? Os discípulos, depois de 3 anos, acompanhando Cristo de perto, vendo as coisas tudo erradas, que Jesus teve muita paciência com os caras, né? Fazia um monte de besteira, Jesus abraçava os caras e falava assim, cara, eu te amo. Depois de fazer isso tudo, depois de entender que não existe esse lugar de eu mando e você obedece, manda quem pode, um ungidão, um guru, os caras pisaram na bola de novo. Nós lemos um texto agora que Jesus falou, ó, essa hierarquização não vai estar assim com vocês. Passou o tempo. Jesus está caminhando em direção a Jerusalém, na sua última caminhada para comer uma refeição com os seus discípulos, a ceia. Como último ato, vamos dizer assim, vivífico de Jesus, antes dele ser crucificado, ele faz coisas impressionantes. Ele pede para os seus discípulos chegarem antes, e de acordo com o texto de Atos, ele narra um pouco diferente a história. Os caras perguntam sobre a parte de hierarquização 2 vezes para Jesus. A primeira eu já falei para vocês, que foi agora. A segunda eu vou relatar agora, falando que os caras indo em direção a comer essa refeição, Jesus falou assim, olha, um cara vai entregar a chave para vocês, vocês vão lá, vocês vão pegar o negócio, vão armar a ceia, a gente vai comer junto. Eles iam para uma casa emprestada. Essa casa emprestada que eles iam não tinha toda a estrutura, tinha uma casa. Mas era da tradição cultural de Israel que o escravo menor lavaria o pé de todo mundo. E olha o papo dos caras. De acordo com alguns teólogos, o texto foi invertido em Marcos. O papo de quem era o maior teria que estar aqui, ó, antes do lava-pés. E os caras começaram, olha o papo dos caras. Quem que é o maior entre nós? A loucura dos caras. Será que é fulano? Será que é cicrano? Na verdade, eles não queriam saber quem era o maior. Sabe que eles queriam saber quem era o menor? Porque eles queriam saber quem ia lavar os pés. Aí os caras estão conversando aqui. Aí entra Jesus com uma bacia e com uma toalhinha na mão. Gente, você não tem noção do que isso significa, cara. Jesus imagina olhando para a cara do jacu dos caras, aquela cara de jacu, sabe? Jesus começa a lavar o pé do cara. Eu não duvido que o nego não chorou ali, duvido. Aí chegou em Pedro. O cara não tinha entendido ainda, meu. O cara não tinha entendido. Pedro falou assim, olha aqui, a voz da religião. O meu pé você não vai lavar. Quem que esse aqui é, da culpa ou do mérito? É do mérito. É da culpa, porque ele se sentia culpado. Eu não tenho mérito para ter o pé lavado. Então foi os dois. Você não vai lavar! Jesus falou, cara, se tu não sair dessa lógica da religião, cara, tu não vai poder ter parte comigo. Porque a religião não tem a ver com o evangelho. Você só vai poder ter parte comigo, Pedro, se você entender que o teu pé precisa ser lavado. Aí Pedro falou assim, então não lava só o pé não. Lava tudo que você pode lavar. E aí Pedro entendeu que não funcionava no maior e no menor. Ele entendeu que em Cristo e no Evangelho toda relação de poder é refeita. O Evangelho implode a religião e coloca todo mundo no mesmo patamar. Mas entre vós, disse Jesus, não será assim. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. A graça de Deus dá aos escravos a maior honra, ao leigo a maior posição. Em Cristo todo o abuso religioso é desfeito. Jesus está falando, quer ter honra? Arruma um pé para lavar. Quer ter honra? Dá pé a louro.
Vira pro pé do irmão que está do seu lado aqui. Fala assim, me empresta teu pé. Eu sei que está sujinho, tem chulé, mas é no chulé que a graça de Deus é derramada. Aleluia! Aleluia! Sabe, gente? Quer ter honra, dá um pé para lavar. Nisso, Cristo é glorificado e o Evangelho liberta. E aí eu preciso voltar para o texto. Eu quero terminar. Quero mostrar de verdade o que é o Evangelho de Jesus. Preciso voltar para o texto. Olha o que o texto fala aqui. Jesus olha para a gente hoje, diz assim no versículo 28. Vocês estão cansados e enfastigados da religião? Venham a mim. Venham a mim, andem comigo e vocês irão recuperar a vida. Eu vou ensiná-los a ter descanso de verdade. Porque isso aí diz que descansa prometendo o céu, mas na verdade só te coloca a lei, só te coloca chicote nas costas. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça, que coloca todo mundo no mesmo patamar, que não barganha com Deus, que não tem medo de Deus, que não instrumentaliza Deus ao seu favor. Saia dessa prisão, diz o Senhor. Eu não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros. Sejam meus companheiros e aprendam a viver isso aqui. Liberdade e leveza. Sabe, se o bipé da religião é ganância e medo, o bipé do evangelho é liberdade e leveza. Liberdade e leveza. Sabe, aqui Jesus implode a religião. Jesus acaba com ela. Aqui ele inaugura o evangelho. Jesus não veio fundar uma religião. Ele veio fundar o evangelho. A religião aprisiona. Jesus está falando para você hoje, saiam dessa prisão. Andem comigo. Observem o que eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Porque o meu evangelho tem 2 frutos. Liberdade e leveza. Liberdade e leveza. Se a religião aprisiona, o evangelho de Jesus liberta e dá leveza. Liberta e dá leveza. E o que gera essa liberdade? O próprio texto nos ensina. Versículo 29, ele fala assim, ó, só existe liberdade. Jesus fala, caminhem e trabalhem comigo. Observem o que eu faço. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. É o discipulado de Jesus. Veja, não é a dogmatismo de Jesus e nem o rito que é proporcionado daí. Eu não estou falando que a igreja não precisa ter ritos nem dogmas, mas isso é consequência de intimidade. Isso é consequência de experiência com Deus. O evangelho de Jesus não é religião, é relação. Sabe? Não é monumento, é movimento. Não é hierarquização, são pés sendo lavados. Não é ganância, é partir do pão. Não é medo, é vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Saia desse lugar de obrigação e venha para o evangelho da relação. O antídoto da religião é a relação. Está cansado da religião? Caminha com Jesus. Volta para Cristo numa relação pessoal com Ele. Se a sua experiência com Cristo o deixou com mais culpa e menos alegria, eu tenho que te informar algo. Você se encontrou com a religião e não com o Evangelho. O Evangelho liberta. A religião aprisiona. E esse texto nos faz um convite muito libertador. Muito libertador. Para a nossa vida. Esse texto nos fala, vivam um segmento de Jesus, na companhia de Jesus, e aproveitem dessa leveza e liberdade que só o evangelho pode dar. E esse é o segredo, inclusive, que eu quero ressignificar o que é viver em santidade. Porque se viver com Cristo é viver como Ele, do jeito dele, como viver em santidade? Se as coisas que eu quero fazer eu não faço, como que a santidade pode estar desatrelada ao processo de pode e não pode? Porque santidade atrelada ao processo de pode e não pode é uma santidade da religião. Mas viver em santidade é bíblico. Inclusive foi pedido por Jesus como viver santidade fugindo do rito, fugindo do não. Como viver? Você sabe que a gente tem que renunciar a coisas, mas a partir de qual pressuposto? Presta atenção daqui. Agora, se eu pudesse mudar esse momento, eu chamaria de o segredo da santidade pelo processo do evangelho, não pela religião. Câmeras em mim.
Como diria o pastor... Como viver em santidade, não por esse processo do pode ou não pode, mas sim pelo evangelho. A santidade do pode ou não pode, gente, vamos convir. Não nos leva a vencer o pecado. É ou não é? Se todo mundo aqui vencesse o pecado simplesmente porque sabe que está errado, acho que todo mundo já tinha vencido. Como vencer o pecado? Aí eu vou trazer para a mesa para conversar com a gente o Nietzsche. Nietzsche, filósofo, já dizia assim, já citei essa frase algumas vezes aqui. Nós somos os únicos animais irracionais que justificam seus impulsos animais por sua racionalidade. Vou repetir. Nós somos os únicos animais irracionais que justificam seus impulsos animais por sua racionalidade. Ou seja, esse é um princípio. Nós somos escravos do desejo. O desejo, nós não temos que... Liberdade não existe. Que liberdade Jesus está falando aqui? Dessa liberdade de condição a ele. Vou explicar. Nós somos escravos do desejo. O que isso quer dizer? Você é comandado pelo que você deseja. E isso aí é bíblico. Onde está o teu coração, ali está o seu tesouro. Ou seja, o teu desejo, em última instância, diz o que você vai fazer. A conclusão que eu chego é, se eu sou escravo do desejo, eu não tenho possibilidade de não desejar. O que eu tenho possibilidade é de conduzir o meu desejo para o que desejar. Eu não tenho possibilidade e condição de dizer o que desejar, mas eu tenho possibilidade e condição de conduzir o meu desejo com o que desejar. E Jesus já nos ensina aqui, quer viver santidade pelo evangelho que te leva à liberdade e leveza. Relacione, na verdade, redirecione o seu desejo. Jesus fala para você, só é livre porque o pecado o aprisiona quem entende que o início da santidade não é numa obrigação de pode ou não pode. Isso é religião que aprisiona e que gera culpa e não liberta ninguém. Só vive santidade quem me buscar e me desejar. A fonte do seu desejo é redirecionada ao Pai. E a partir daí você quer parecer com Ele. Vocês perceberam? Mudou. E vê se não é isso que ele está falando no versículo 28. Ó. Vocês estão cansados e enfastigados de religião? Venham a mim. Andem comigo e vocês vão recuperar a vida. Sejam meus companheiros, versículo 30, e vocês vão aprender o que é o evangelho. Liberdade e leveza. O evangelho é um convite à relação. A relação ressignifica a vida. Refaz as condições do que eu aceito ou não. Mas por quê? Porque não é porque eu tenho ou não tenho. É porque o meu desejo encontrou namorada naquele que me ama e que é o meu bem. Muda tudo. Refaz toda a história. O convite à santidade do evangelho tem a ver com ir junto dele. No discipulado dele, seguindo ele do jeito que ele tem, porque o desejo já está nele, tendo o prazer nele, e se meu desejo é ele, eu encontro o prazer nele do jeito dele, e aí vencemos o pecado. O evangelho liberta de forma leve, não é no pode, não pode, é num discipulado com Cristo. Relacionamento com ele. Sabe qual é a proposta para começar a sair dessa maldição da religião? Para vir para um lugar do evangelho, se achegue a Cristo. Tenha prazer nele. E a partir daí ressignifique a sua moral, a sua prática em Cristo. Nos desejos da sua vontade. Na sua presença há abundância de alegria. Buscar tua face me traz novo fôlego de vida. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus atos. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Mas eu encontrei na tua presença a minha morada. Muda, refaz, é leve, não é porque pode ou não pode. Aqui, não confunda, estou falando sobre liberdade, não libertinagem. Mas estou falando sobre como vencer o pecado. Desejo mais do que o que você deseja hoje. Eu quero trazer 3 aplicações aqui. Você fala 15 minutos? Vai dar. Preste atenção. Primeiro, santidade se alcança com redirecionamento de desejo. Já falei, vão ser 4 então. Segunda aplicação. Se você foi aprisionado pela religião, ajeita aí.
Tem que fechar lá. Se você foi aprisionado pela religião, isso te fez se fechar para o evangelho. Atenção, eu estou falando com 50% da igreja agora. Se você foi aprisionado por um sistema religioso nefasto, e isso te fecha para o evangelho de Jesus, no nome de Jesus eu falo algo para você hoje, essa manhã: abaixe a sua guarda. Hoje é dia de começar do jeito certo e experimentar de liberdade e leveza que só uma relação íntima com o Pai pode te dar. Deixa eu falar para você. Primeiro, número 1, perdoe quem te machucou. Perdoe o seu pastor. Perdoe o seu líder que abusou de você. Sabe? Gente, olha só. O que diz o apóstolo João, né? Ele diz assim: no amor não há medo. Ou seja, amor e medo são água e óleo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Eu só tenho como lançar aquilo que eu tenho. O que João está falando, e Deus está falando na boca de João aí, é o seguinte: olha só, se você for para uma relação com a sua comunidade, se você for para uma relação com Deus, todo armado, porque você já foi machucado pela religião e pelo um sistema de religioso, sabe o que vai acontecer? Você vai se privar de viver o evangelho, que é livre e leve. Baixa a sua guarda. Mas se eu liderar uma célula, como é que vai ser? Já fui machucado. No meu outro lugar onde eu tinha um discipulado era assim: você quer casar, tem que passar pela mão do ungido para ver se pode casar. Vai ser de novo, esse negócio de novo, como vai ser? Eu não quero me aprisionar. Meu querido, você está escutando a minha boca. Estou dizendo que eu não posso incorrer nesse erro, não. Eu posso incorrer, porque isso é tentador. Eu tenho que sempre me ajustar nesse sentido. Mas o que eu estou falando para você é: nós estamos tentando viver o evangelho de liberdade e leveza. Nós estamos vivendo um momento na nossa igreja, um momento histórico, que muita gente vai chegar, e se elas não tiverem um terreno sólido para serem cuidadas, elas vão embora. No primeiro culto hoje, nós apresentamos 40 novos membros da nossa igreja. 40. Não é à toa que eu estou pregando essa mensagem aqui hoje. Talvez um novo, talvez não, tenho certeza, seja você. E eu sei que a sua história, não estou falando profeticamente, não, que Deus me... Não, eu vejo no meu gabinete. A sua história passou por isso que eu acabei de falar. Eu falo para você: você não está de mal com Deus nem com a igreja. Você está de mal com a religião. Com essa religião que você está de mal, eu também estou. Só que eu escolhi uma forma de fazer isso. Gente, eu lutei para ser pastor pra caramba. Eu lutei para ser pastor por causa disso tudo que eu estou falando para você aqui hoje. Como lutar com o sistema. Mas eu entendi que se eu quisesse fazer diferença nesse mundo, era fazendo diferença liderando o que Jesus mais ama: a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A minha igreja. Eu amo a igreja. Por que eu estou falando isso para você? Porque você não pode se boicotar esse ponto, cara. Você não pode. Baixa a sua guarda. Você quer viver o amor de verdade, que é o evangelho que liberta. É o amor. Você quer viver de verdade? Você tem que se envolver no segmento de Jesus. Se disponha para esse momento da nossa igreja. Se disponha. Nós precisamos, e eu tenho orado, os novos convertidos, muitas pessoas, vocês veem, todo domingo tem, muitas pessoas, mas eu vou falar para você, eu tenho orado 2 coisas em casa. Primeiro, Senhor, traga pessoas para escutar o evangelho, e segundo, eu tenho falado assim: Senhor, traga pessoas para cá maduras. Não é para tirar ninguém de igreja nenhuma, não estou falando isso, vocês entenderam, não tem a ver com isso. A igreja não é minha. Tragam pessoas para cá maduras, para que possam ser os verdadeiros pastores que essa geração da nossa igreja precisa. Como eu tenho orado para o Senhor, só que eu sei que pessoas maduras que saem talvez do lugar, não, tem gente que não, mas a maioria chega aqui tudo ferido, tudo machucado. E eu peço algo para você essa manhã, que você considere a palavra do evangelho. Vocês querem se ver livre da religião? Vem no meu segmento. Sabe, vocês vão experimentar o que é leveza e liberdade. A proposta de Jesus hoje aqui é: viva plenamente o que eu tenho para você. Saia desse lugar de aprisionamento em que você se colocou por medo da religião. O Senhor fala para você hoje: se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Terceiro lugar, eu estou acabando. Se você tem levado a sua vida com Deus numa relação de perde e ganha,
Se você tem instrumentalizado Deus para ter a sua bênção, no nome de Jesus eu falo hoje, Cristo é a nossa maior herança, não o que Ele pode nos dar. O Evangelho é a nossa maior herança. Cristo não é um banco de investimento, Ele é a sua maior bênção. No nome de Jesus, essa manhã se arrependa e venha para o lugar de liberdade e leveza que só Ele pode dar. E para terminar, se a culpa e o medo te consomem, por essa relação da religião de, ai meu Deus, eu tenho que dar, que senão Deus vai, os deuses vão me prejudicar. Se isso acontece, Cristo fala para você hoje aqui, deixa essa palavra entrar no seu coração. Eu levei sobre mim a sua dor, eu levei sobre mim todas as suas transgressões, o castigo que lhe foi imputado estava sobre mim naquela cruz. Escute isso de Deus: está consumado, está consumado, e por minhas pisaduras, diz o Senhor, você pode ser curado. Aceite o meu perdão, pare de gerar mecanismos de recompensa dentro de si. Eu já levei tudo aquilo na cruz. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda, sabe o que? Culpados. A graça não te coloca num lugar de merecimento. A essência de Deus é amor. Então, Ele morreu sabendo que você era isso aí que você é, pé cracudo. Mas Ele entra com a toalha e com a bacia hoje na mão e fala assim: dá o pé, louro, eu quero lavar esse pé sujo. Porque o Evangelho é esse lugar de liberdade, esse lugar de leveza. E eu preciso terminar com o Evangelho de Paulo. Se Mateus teve o seu evangelho, Marcos teve o seu evangelho, Lucas e João tiveram o seu evangelho, eu vou dar o evangelho de Paulo, que é a carta romana. Ele faz a reinterpretação sobre o sacrifício de Jesus, sobre a lei do povo gentílico, os romanos. E é muito bonito que ele fala, meu Deus, o horário. Romanos capítulo 8, versículo 31, olha o que ele fala, gente. Escuta aqui, olha o que ele diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está falando para Roma, sociedade estratificada, hierarquizada, imperador, serviçal, e uma religião que era feita nesses moldes. Não só Roma, como o judaísmo também. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente? O que é graciosamente? De graça, sem contrapartida, sem necessidade de sacrifícios. Nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quem nos separará do amor de Deus? Olha o que ele fala agora sobre os instrumentos do medo. Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Aí ele responde: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Escuta bem aqui. O que Paulo está falando aqui é extremamente libertador. Se temos a lógica nefasta da religião, em que temos que cumprir com obrigações para sermos abençoados e não sermos amaldiçoados, em contrapartida, nós temos o Evangelho de Jesus, que coloca uma cruz no meio. Coloca uma cruz no meio. E a cruz é um grito de Deus dizendo: que parte? Olha isso aqui é Deus falando para você hoje. Que parte você não entendeu que eu estou do seu lado? Que parte você não entendeu que eu não vou te amaldiçoar? Eu não sou Deus de maldição.
Sabe, que parte você não entendeu? Que eu não vou fazer você ficar doente. Ei, Deus fala para você hoje, eu não sou contra você. Eu sou a favor de você. Eu sou a favor de você. E quando a cruz de Jesus entra, ela liberta, ela traz leveza. Os sacrifícios acabaram e o que sobrou foi Cristo. O que sobrou foi Cristo. E aí, o resultado é que nós não temos mais medo de Deus. E se não temos mais medo de Deus, nós não temos mais medo da religião. Então eu não vou no culto porque eu sou obrigado. Eu não faço discipulado porque a igreja falou. Eu não deixo de pecar porque não pode. Eu simplesmente faço isso tudo porque eu amo o Senhor. Porque eu amo o Senhor, sabe? E se a gente perde o medo de Deus, a gente perde o medo da religião. E quem perde o medo da religião, perde o medo dos donos da religião. Então quando um líder espiritual, um guru, um santarrão, sabe, ele chega para você e fala assim, há uma maldição em você, você precisa fazer um sacrifício para pagar essa maldição. Você pergunta, vem cá, e a cruz? Onde fica? E a cruz? Onde fica a cruz? Onde ela fica? Em Cristo. Toda a rigidez nefasta da religião que leva à morte se vai, e o que fica é o desejo. O que fica é a relação, é o amor pelo mestre, e a partir daí tudo se constrói. Em Cristo temos vida, e vida em abundante. Vidas em Cristo nós somos livres. Se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Cristo nós somos livres. Em Cristo nós temos plena alegria. Na presença do Senhor, a abundância de alegria. Em Cristo nós temos vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês que estão fartos de religião, o Senhor Jesus fala pra gente hoje, anda comigo, vem no meu discipulado, vocês vão encontrar liberdade e leveza, e o nome de Jesus será glorificado, e viveremos o que há de melhor no Senhor, porque nele nós somos abundantes e plenos em alegria. Da honra e glória seja dada ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, aquele que transforma o vaso estragado em bênção para o Senhor. Aleluia! Posso falar um negócio para você? Você nunca esteve decepcionado com Deus. A sua decepção sempre foi a religião. É a minha decepção. Topa fazermos um Pink Cérebro hoje? E aí, Pink, o que nós vamos fazer hoje? Não, cérebro. E aí, cérebro, o que nós vamos fazer hoje? O Pink fala assim, já sei, nós vamos dominar o mundo. Eu vou falar diferente, já sei, nós vamos quebrar a religião pelo poder do Evangelho. Gente, eu amo esse tema, assim, com paixão, você não tem noção. Você tem noção, como eu saio daqui hoje, muito feliz. Eu sei que tem gente aqui essa manhã que precisa dizer não à religião, mas e saber separar a religião do Evangelho. Tem gente aqui que está afastado do Evangelho aqui hoje. Não é do Evangelho, você está afastado da religião. O Senhor Jesus te chama para ser mais um Pink Cérebro na face da terra. Vamos fazer com que a religião se exploda e o Evangelho de Jesus seja exaltado acima de todo nome. Qual é a música que a gente vai cantar mesmo? Como é que... Dá-me de beber, vai. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar. Você pode ficar de pé no seu lugar, declarar isso com toda a sua voz. Eu já acabei, vamos cantar no final. Não saia não, diga. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi meu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu salvador. Vamos falar isso de novo. Tu és, tu és, tu és por quem
mas o dom de... Eu quero que você rasgue o seu peito agora e diga: eu quero beber de ti, Senhor. É o Senhor, é dele. Diga, diga, diga. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero perguntar para você aqui: você quer começar uma vida nova com Jesus aqui essa manhã? Você abaixa seus olhos, fecha a cabeça agora. Abaixa a cabeça e fecha os olhos. Se você quiser começar uma vida nova com Jesus, e você repita essa oração comigo assim, diga assim agora: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, entra no meu coração. Senhor Jesus, faz tudo novo, Senhor. Eu sou teu. Hoje eu quero marcar um encontro contigo. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, cabeça baixada. Se você orou comigo, levanta sua mão lá no alto agora. Levanta sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe você, Deus abençoe você. Mais alguém aqui? Mais alguém aqui? Deus abençoe você, Deus abençoe você. Eu estou vendo você aqui. Mais alguém? Aqui, aqui, ó. Você que está voltando para o Evangelho hoje. Estou falando do Evangelho, não estou falando da religião, não. Você que está voltando para o Evangelho hoje, levanta sua mão. Deus abençoe você, minha querida. Deus abençoe você, minha querida. Deus abençoe você, minha querida. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe você, minha querida. O Evangelho é liberdade e leveza, é vida e alegria. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Essa aqui é pra gente, é pros crentes raiz, aqueles caras que estão totalmente feridos. Quero fazer aqui, ó. Quem quer hoje se reconciliar com o Evangelho? Levanta sua mão. É pros crentes, é pros crentes. Sair desse lugar da religião e vir pro Evangelho de Jesus. Levante sua mão aí, ó. Ó, é isso. Eu também quero. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de nós. E que esses embalos da graça nos levem a esse lugar de intimidade, de relação, de liberdade e de leveza. E que a graça do Senhor, a comunhão com o Espírito Santo, que opera em nós esse lugar de comunidade, onde a mesa é mais importante que os ritos, o pão é mais importante do que o dogma, aonde Cristo é exaltado e há sempre lugar para segundas chances. Que o amor de Cristo nosso Pai nos alcance em totalidade. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Excelente semana, gente.